Olha, a expectativa é de um ambiente saudável, duro do ponto de vista do embate político, que é absolutamente natural, mas saudável pelo comprometimento dos deputados com essa reforma que é tão importante para o país e, acima de tudo, o comprometimento de governo, de oposição, de centro, de independentes, de discutirem o conteúdo da proposta. Acho que isso é o mais importante para que o Brasil possa ir formando a opinião e a gente possa ter uma proposta madura ao final. Já está aprovado aí as audiências, as primeiras, presidente? Olha, nós temos uma sugestão, vamos amanhã ouvir o colegiado de coordenadores de bancada na comissão para definir. A minha sugestão, eu já disse para vários, é que a primeira audiência já seja audiência com a equipe econômica do governo, para que a gente deixe de discutir periferia, deixe de discutir os números não apresentaram, o ministro não veio. Não, vamos discutir os números apresentados e o conteúdo do que diz o ministro. E aí sim a gente vai prestar um serviço de esclarecimento para o país. Então, a vinda do ministro Paulo Guedes aqui a minha opinião é que já no primeiro dia de audiências públicas venha toda a equipe econômica, não só o ministro. Depois de amanhã? Se for isso pactuado com os coordenadores amanhã, minha sugestão será essa. Na próxima quarta-feira. Exatamente. Isso já foi conversado com o ministro da Economia? Ele se dispôs a vir? Como é que está? Foi conversado com a equipe econômica do governo. Eu acho que eles têm bom senso de que o esclarecimento dos números, de todas as informações técnicas relativas à proposta, é elemento fundamental para um debate maduro sobre uma proposta que muda a vida de tanta gente. Como é que vai ser assim Bolsonaro e o ministro Guedes falaram muito da reforma da Previdência, da necessidade dela, que ela é fundamental para a retomada econômica. O senhor acha que é a reforma da Previdência ou ela é o primeiro passo para dar esse start na retomada? Certamente a reforma é o primeiro passo. A reforma é um sinal da necessidade do compromisso do Parlamento e do Executivo com o necessário ajuste fiscal do nosso país. Mas não vamos ter ilusão de que a simples aprovação da reforma vai dar sinais imediatos na economia, até porque todos os economistas entendem que esse ano é um ano muito sensível e que dificilmente nós teremos uma reação significativa mesmo com a aprovação da reforma da Previdência. Eu acho que nós precisamos ser responsáveis com isso para não criar uma expectativa falsa na população. Nós podemos não ter uma reação imediata, mas nós vamos ter a perspectiva de uma reação. Diferente que sem fazer nada nós temos a certeza do caos. Como é que vai ser, quando o Guedes, o ministro, foi na CCJ, 20 opositores falaram, depois que o governo... Como é que está sendo organizado a ordem dos trabalhos, assim, de perguntas? Nós vamos tentar construir, eu amanhã estarei na reunião da minoria como um gesto de respeito à minoria do parlamento e à oposição. A minha sugestão será que a gente faça os debates de forma alternada, fala um a favor, fala um contra, para que a gente tenha um equilíbrio no debate e tenha tranquilidade para o resultado final. E que seja, acima de tudo, um debate respeitoso. Nós podemos discordar duramente, sem desrespeitar ninguém, sem sair do tema que é fundamental, que é a reforma. É natural que posições políticas opostas tenham visões divergentes sobre a reforma. O que não é natural é, dentro de um parlamento, a chacota, a piada, a falta de respeito. Isso não é natural e nós não vamos tolerar. O senhor espera um compromisso então, da oposição nesse sentido? Na verdade, não só da oposição. Não só da oposição. Eu acho que o governo tem que vir preparado só para discutir a matéria e não para fazer um embate político. Embate político não é papel do ministro, embate político é papel dos deputados da base. Então, eu acho que o ministro vem preparado para se concentrar e esclarecer o conteúdo da proposta, e a oposição, eu espero também, tenho certeza, que comportar-se-á com a responsabilidade devida de quem é contra o projeto, mas entende que é um debate que precisa esclarecer o Brasil. Quando você contrapõe a proposta, você esclarece o Brasil, até para ser contra. Quando você xinga, quando você faz chacota, você não esclarece ninguém, você compromete o entendimento do país sobre uma matéria que é tão importante. Presidente, o senhor arriscaria o número de votos na comissão e depois aqui na casa, aquela venda casada, a comissão andando próxima à contagem dos votos para cá? O esforço que nós queremos fazer é de terminar os debates, as audiências públicas, coordenado com o prazo de emendas e ter tranquilidade, sem assodamento, sem afobação, para discutir a matéria e os destaques. A discussão da matéria e dos destaques eu vou ter que calibrar coordenado com a articulação política do governo e das lideranças partidárias. Porque não adianta nada eu terminar o trabalho na comissão sem que tenha voto suficiente para aprovar.
Então, acho que temos que coordenar isso e é uma parte do resultado do trabalho que independe de mim. Mas usariam as 40 sessões? Não, voto eu não arrisco, até porque não é meu papel conseguir voto para o governo. Esse é papel da liderança do governo e dos líderes partidários. O presidente, usariam as 40 sessões para isso ou você acha que antes de 40 sessões é possível votar na comissão de Olha lá, o regimento é muito claro, até 40 sessões. Eu usarei quantas sessões forem necessárias para que o debate seja maduro, democrático e o mais amplo possível. Excedendo esse número? Oi? Quantas já foram? Uma. Apenas a que elegeu o presidente. E a segunda será amanhã. Então você só coloca em... Olha lá, a via de requerimento tem uma regra. Nós vamos votar amanhã os requerimentos apresentados até às 18 horas de hoje. Ok? Claro que você tem requerimentos que podem ser apresentados na hora da reunião, mas eles dependem de 1/3 de assinatura dos membros da comissão. Então você só coloca em votação lá quando o governo sinalizar que de fato tem uma margem segura para a votação da matéria, inclusive aqui no plenário. Eu acho que isso é uma atitude responsável, considerando que você colocar uma matéria tão importante como essa para votar, com o risco de ser derrotada, é você impedir que ela volte na mesma legislatura. Isso já aconteceu no governo do presidente Fernando Henrique, que, por exemplo, perdeu a possibilidade de aprovar a idade mínima, o que teria nos deixado numa situação mais confortável hoje, por um voto. Então é preciso muita responsabilidade e muita coordenação. Mas, como eu disse, o trabalho da comissão é de minha responsabilidade. O trabalho de conseguir os votos para garantir a maioria é de responsabilidade da articulação política do governo, dos líderes do governo e das lideranças partidárias. Eu acho que o governo vai fazendo a narrativa que é a que o governo tem que fazer. O governo tem que gerar um ambiente de otimismo, o governo tem que gerar um ambiente de convicção de aprovação da reforma e eu estou apenas emitindo uma opinião, que é uma opinião de quem está dentro do parlamento e percebendo os efeitos que isso vai ter na fora da economia. Eu tenho a mesma convicção de que é necessária a aprovação de uma reforma. Agora, o governo entende que a reforma tem que ser aprovada sem nenhuma alteração. Eu entendo que algumas alterações são necessárias para garantir o ajuste fiscal sem comprometer as pessoas mais humildes. Quais, presidente? Eu acho que tem algumas que independem da minha vontade. BPC e trabalhadores rurais, pelo conjunto de partidos que assinaram um documento que não concordam com as mudanças nesses setores, me parece que estão inviáveis. Professores que, se você considerar só os professores do Serviço Público Federal, que é para quem a emenda a priori estará legislando, só simbolizam 12% de impacto, 12 bilhões de impacto nas contas elaboradas pelo governo, também o PR e o PMDB já fecharam questão sobre isso. O governo não vai ter 60 votos de folga no plenário. Então, não é uma questão da minha vontade, é questão de tratar da realidade. E a realidade são as manifestações dos partidos que eu acho que inviabilizam qualquer alteração em relação a esses 3 temas, pelo menos. Mas o cerne é a capitalização, o cerne do governo é a capitalização. O senhor é a favor? Não, eu não acho que o cerne seja a capitalização. O cerne do governo é fazer uma economia imediata, na verdade, em 10 anos, de R$1 trilhão. A capitalização, ela, na verdade, é o objetivo do governo de criar uma poupança, que não tem a ver com a economia de R$1 trilhão. Capitalização tem um problema que o governo ainda não conseguiu explicar. É como é que ele vai pagar o estoque de quem vai ficar no regime anterior quando todo mundo for transferido para o regime de capitalização. Sem explicar isso, não dá nem para falar em capitalização. Por isso que essa proposta tem se fragilizado tanto aqui dentro do parlamento. O parlamento tem responsabilidade com o país. O parlamento não vai votar uma proposta dessa, que é uma mudança estruturante no nosso regime previdenciário, no escuro.